Olá, alunos do 7º ano, vamos começar a nossa aula de História, ok? Assunto super interessante sobre a Reforma Protestante. Lutero não foi o primeiro a questionar a Igreja. Esse tipo de questionamento aconteceu muito antes. Podemos citar movimentos da Baixa Idade Média que conquistavam a autoridade papal. Sacramentos, corrupção do clero, enfim. Lutero não foi o primeiro. No caso da Reforma Luterana, existem causas externas e internas, influências externas e internas. Mesmo tendo influências externas, nós vamos focar nas causas internas. A primeira causa que vamos falar é sobre as indulgências. A venda de indulgência incomodava muito Lutero. Ele criticou abertamente a venda das indulgências. A venda de indulgência era negociar o perdão, a salvação da alma e a absolvição dos pecados. A grande questão é que o Papa Leão X, naquele mesmo momento, estimulava a venda de indulgências. A venda de indulgências era uma ferramenta papal para financiar a construção da Basílica de São Pedro. Por isso, Lutero criticou o próprio Papa. Um outro agente interno era a simonia. A simonia significa negociar coisas sagradas. Vamos citar alguns exemplos aqui. Vender cargos eclesiásticos. Negociar relíquias sagradas. Supostas relíquias sagradas. Membros eclesiásticos no Sacro Império Romano Germânico, em pleno século XVI, negociavam leite de Maria, lágrimas de Maria, suor de Jesus, sangue de Jesus, espinhos da coroa de Cristo, pedaços da cruz de Cristo. Para Lutero, esse comportamento era um abuso da fé. Lutero condenou a simonia. Lutero era contra o nicolaísmo, o fato de membros eclesiásticos terem diferentes mulheres e filhos. E outro ponto, Lutero questionava a crise moral. Para ele, crise moral era um abismo entre o que era ensinado e o que era praticado. A distância entre discurso e prática. Por isso, o objetivo de Lutero seria a moralização da Igreja. Lutero organizou suas críticas em 25 teses, como já estava citado no slide no começo. Foram colocadas na porta da Igreja de Wittenberg. O Papa foi alvo das críticas. O pensamento luterano se amparava na predestinação e na fé. A fé seria o sinal da salvação. Houve uma reação papal, claro. O Papa Leão X enviou uma bula a Lutero. Lutero deveria se retratar, recuar em suas críticas, mas isso
Em 1521, o imperador Carlos V, aliado do Papa, convocou uma assembleia para julgar Lutero. É a Dieta de Worms. O imperador imaginava que Lutero aproveitaria o momento, claro, para se retratar, para recuar. E isso não aconteceu. Lutero aproveitou a oportunidade para reforçar seus pensamentos e reafirmar suas convicções, claro. Naquele momento, parte da nobreza alemã se identificou com os ensinamentos de Lutero. Uma parte dos príncipes alemães se aproximou de Lutero, dando a ele proteção militar. Isso ajuda a entender por que, embora condenado pela Dieta de Worms, não foi punido, pois recebeu a proteção da nobreza alemã e de príncipes alemães. Corria, naquele contexto, o movimento anabatista, que foi liderado por Thomas Müntzer, um seguidor de Lutero que acabou radicalizando as suas ideias. Os anabatistas defendiam que os camponeses eram os verdadeiros herdeiros da terra do Sacro Império. O movimento foi condenado, inclusive por Lutero. E os príncipes alemães perseguiam, na verdade, os anabatistas. E em 1555, Lutero já havia falecido, foi feito um acordo entre o Sacro Império Romano Germânico e os principados, acordo entre o imperador e os príncipes. Trata-se de um acordo de paz, tolerância religiosa, liberdade religiosa, a paz de Augsburgo. Se algum dia se deparar com essa expressão paz de Augsburgo, foi a liberdade e a tolerância religiosa instituído no Sacro Império Romano Germânico. É claro, né, pessoal? Se estamos falando de reforma protestante, também vamos falar um pouco sobre Calvino, que participou, né, da expansão do protestantismo. O francês João Calvino tornou-se protestante, em uma época que o protestantismo estava sendo perseguido na França. Ele abandonou a França e migrou para a Suíça. Na Suíça, encontrou um ambiente favorável para a propagação do seu pensamento. Ao chegar na Suíça, já estava vigorando um acordo de tolerância religiosa, a liberdade religiosa, a paz de Keppel. Calvino se instalou em Genebra e não demorou para que a cidade de Genebra virasse o coração do calvinismo. O pensamento calvinista se alicerça na predestinação e no trabalho. Trabalho como sinal da salvação. A doutrina calvinista incentiva o lucro, a acumulação de riquezas, a contenção de gastos e o trabalho. O trabalho, a vida regrada e disciplinada que leva à riqueza. O pensamento calvinista associa a bênção divina ao crescimento material. Sendo assim, o discurso calvinista atraiu sobretudo a burguesia.
A burguesia encontra no calvinismo justificativas teológicas para suas ações. O pensamento calvinista não se limitou à Suíça. Ele, na verdade, se espalhou pela Inglaterra, Escócia e França. Os puritanos são os calvinistas ingleses. Os presbiterianos são os calvinistas escoceses. Huguenotes são os calvinistas franceses. Na cidade de Genebra foi criada uma instituição denominada consistório, um órgão calvinista que fiscalizava os calvinistas e punia os desviantes. Bom, gente, chegamos ao fim da nossa aula sobre reforma protestante, né? Vimos aí Martinho Lutero e João Calvino, duas peças importantíssimas, né, para a reforma protestante. Espero que tenham gostado. Vamos estudar, fazer as atividades e espero vocês na próxima aula.